Então, lá nesse restaurante flutuante, tinha uma jiboia, que era uma das atrações do lugar. Então, a gente podia tirar foto com ela. E aí eu caí na besteira de tirar foto com essa jiboia, coloquei ela nos meus ombros. Fiquei com muito medo na hora. Fiquei assim, desesperado. Fiquei pensando, o que que eu fiz? Que besteira que eu fiz? E o que eu fiz de tão desesperado? Eu apertei forte ali o pescoço dela, que eu tava segurando o pescoço, né? E fiz a pose lá com muito medo, com cara de medo, né? Pra tirar a foto. E eu observei que alguns amigos estavam olhando assim com uma cara assustada pra mim. E aí, olhando pra mim e olhando também pra jiboia. E aí, eu resolvi olhar pra jiboia. Quando eu olhei pra jiboia, pro lado, ela tava com uma boca assim enorme, aberta na minha direção. Eu entrei em desespero. Nossa, foi assim horrível aquilo. Aí alguém me ajudou lá na hora, graças a Deus, e graças a Deus também que ela tava sem os dentes. Então dá pra mim entender um pouco aí, um pouquinho, né, do desespero de Moisés. Essa serpente, ela tinha acabado de ser criada. E ela estava com todos os dentes, coitado de Moisés. A Bíblia diz que ele ficava fugindo da serpente para um lado e para o outro. E agora vem a parte mais difícil. Deus diz para Moisés: Moisés, pega a serpente pela cauda. E Moisés com certeza deve ter dito: Senhor, não vou pegar não. E Deus diz para Moisés: Moisés, pega. E aí Moisés vai lá contra a sua vontade e pega a serpente pela cauda. E o que acontece? Acontece algo extraordinário. A serpente se torna bordão novamente, ou vara, né? Em seguida, Deus disse para Moisés: Moisés, agora coloca a tua mão no peito. Moisés colocou então a mão no peito. Moisés agora tira. Moisés tirou, sua mão estava totalmente leprosa. E a lepra naquela época era um negócio horrível, né? De cair o pedaço do órgão onde ela estava. Então imagina como não estava a mão de Moisés, né? E aí Deus diz, né, para Moisés, coloca a mão de volta no peito. Ele coloca, quando ele tira, está totalmente restaurada a sua mão, totalmente curada. Incrível, né? Então, o que eu quero enfatizar aqui com você nessa mensagem? Né? Tem várias coisas que a gente pode enfatizar aqui. É o poder transformador do Senhor. Né? É o poder capacitador do Senhor. Né? Ele pode transformar tudo. Onde Deus está, tudo é transformado. Ele muda o ambiente, ele muda pessoas, ele muda o que for. Quando o assunto é missão, ele muda o que for para que essa missão aconteça. E ela acontece porque essa missão é do Senhor. E ele usa o que você estiver nas suas mãos. Porque Deus, ele não se interessa com muitas coisas que você tenha. Ele quer disposição. Se você tem disposição, então Deus usa você. E o que Moisés tinha? Apenas uma vara. Era isso que ele tinha. Nada mais. E Deus disse para Moisés, você vai usar essa vara. E Moisés continuou dando desculpas, dando objeções, né? No verso 10 do capítulo 4, ele diz: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Incrível, incrível, né? Muito incrível isso, essas respostas de Deus. Deus sempre dando a resposta
na lata de Moisés, né? Alguns dizem assim que esse pesado de boca seria que ele era gago, outros que ele tinha esquecido o idioma do Egito, né? Mas pelo contexto aqui pode ser que seja a segunda opção, que ele realmente tinha esquecido o idioma egípcio, né? E Moisés agora dá a pior de todas as objeções, né? Ele tira logo o corpo fora. No verso 13, ele, porém, respondeu: Ah, Senhor, envia aquele que has de enviar, menos a mim. Ele tira o seu corpo fora logo. Deus diz para Moisés: Moisés, Arão, teu irmão, já está já vem ao teu encontro e ele sabe falar fluentemente a língua dos egípcios. E então eu acho incrível isso aqui também, porque parece que Deus está falando com Moisés e ao mesmo tempo está falando com Arão. Eu fico fascinado com essa situação de imaginar isso, Deus falando com duas pessoas ao mesmo tempo, né? É a onipresença de Deus, isso é maravilhoso. E finalmente Moisés desce para o Egito, né? Vai para o Egito com Arão. E olha o que acontece agora, né? No caminho Deus se ira com Moisés, né? É uma parte interessante. Mas eu quero destacar aqui o verso 20. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e os seus filhos, fê-los montar num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Grava esse. Lembra do monte de Deus? Pois é, esse aqui é o bordão de Deus agora. Já não é bordão de Moisés, agora é bordão de Deus. Deus agora se apropriou do bordão. Assim como ele se apropriou do monte, ele se apropriou também agora do bordão. E não só do bordão, ele se apropriou também do próprio Moisés. E Moisés passou agora a ser também um homem de Deus. Ele vai para o Egito, você já sabe o resto, né? Tem as pragas, tem a saída do Egito, e ele vai para o deserto como o povo é rebelde, o povo é desobediente. Deus castiga o povo, Deus diz para o povo que eles vão passar 40 anos de deserto, e assim acontece. E Moisés tem que aguentar esse povo, né? Porque agora é a terceira fase da vida dele. E essa terceira fase é a principal fase da vida de Moisés. É a fase em que Deus transforma ele por completo. Ele usou as três fases para transformar a vida de Moisés, para preparar ele para o céu, né? E ele usou inclusive o deserto e a missão para preparar ele para o céu. Sabe por que você está nessa missão aí? É porque Deus está preparando você para o céu. Está transformando o seu caráter. E sabe por que às vezes você passa por algum deserto? É porque Deus quer transformar também a sua vida. Quer melhorar o seu caráter. E se você não estivesse no deserto, isso não aconteceria. Porque no deserto a gente ouve melhor a voz de Deus. E às vezes a gente pede para Deus tirar a gente do deserto, mas Deus, ele não opera tirando a gente do deserto, mas ele opera no deserto. Entendeu? Top, né? Pois é, aconteceu isso com Moisés. E será que realmente Moisés mudou de vida? Sim. É o que diz Números 12, 3. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Moisés se tornou o homem mais manso do planeta, que Deus transformou a vida dele, né? Olha só, aquele cara dando um monte de objeção, fugindo da missão, né? Deus insistindo com ele, e agora esse homem muda de vida. E Moisés vai
até o fim dos 40 anos com o povo no deserto. Chega lá na fronteira, Deus disse para Moisés: Moisés, tá vendo aí a terra prometida? Sim, Senhor, que maravilha, coisa mais linda, que legal, nós vamos entrar. Não, Moisés, você não vai entrar. E por que, Senhor? Lembra daquele dia que eu disse para você falar com a rocha, que ia sair água da rocha? E você, ao invés de falar, você bateu na rocha? Sim, Senhor, lembro. Pois é, você me desobedeceu. Então, por isso você não vai entrar na terra prometida. Somente esse povo que está aqui. Poxa, Senhor, sério? Sério, Moisés. Você agora vai descansar. Ah, que bom, né, Senhor? Eu vou descansar, né? Estou precisando mesmo. Moisés, você não entendeu. Você vai morrer. O que, Senhor? Eu vou morrer? Sim, Moisés. Tchau. E Moisés descansou ali nos braços do Senhor. A Bíblia diz que o próprio Deus enterrou Moisés num monte, né? E ninguém sabia onde era isso. E aí depois começa uma nova fase para Israel. E eu fico imaginando Deus voltando para o céu. E no meio do caminho Deus pensa: caramba, eu não consigo viver sem Moisés. Eu vou voltar. Eu vou ressuscitar Moisés. Mas quando ele chega lá, já tem alguém lá onde Moisés estava sepultado. E esse alguém disse para Deus: daqui você não vai levar ele. E o Senhor diz para Moisés, o Senhor diz para esse ser: eu vou levar sim. Não, você não vai. Ah, eu vou. Não, você não vai, ele é meu. Ele morreu, ele pecou e ele morreu. Você não pode fazer isso. E Deus diz: eu vou levar sim. Ah, é? Você vai levar? Então você vai ter que pagar. Tudo bem, eu vou pagar. Mas não agora. Vou te dar um cheque pré-datado. Vou pagar daqui a alguns anos. Vou pagar por Moisés e não vai ser só por Moisés, vai ser por toda a humanidade. E então Deus leva Moisés. Deus quebra todos os protocolos por Moisés, porque Deus não consegue viver mais sem Moisés. Moisés e Deus se tornaram tão íntimos que não dava para eles ficarem mais separados, e nem a morte mais separou Deus de Moisés. Por que você fala isso? Onde é que está isso na Bíblia? Qual é a prova que você tem, Márcio, de que Deus ressuscitou Moisés? Bom, eu creio, apesar que existem pessoas que não creem nisso, mas eu creio, de acordo com Judas, né, de acordo com o Evangelho também, né, que Moisés foi ressuscitado. Judas diz que Deus contendia, né, Miguel contendia com Satanás pelo corpo de Moisés. E a gente vê também no Monte da Transfiguração, né, Moisés e Elias conversando com Jesus. Se ele estava conversando com Jesus é porque ele já estava ressuscitado. Entendeu? E eu fico imaginando essa conversa aí. Como é que foi essa conversa? Né? Jesus com Moisés e Elias. Foi uma conversa muito importante. Moisés e Elias dizendo para o Senhor Jesus: Senhor Jesus, o Senhor vai conseguir, vai pagar o preço que um dia o Senhor prometeu que ia pagar. E deu tudo certo. O Senhor Jesus cumpriu com o plano da salvação. Deus seja louvado. E se ele não tivesse cumprido, Deus ia chegar com Moisés, com Elias, com Enoque, dizer assim: olha, o plano da salvação falhou e vocês vão ter que voltar para a terra e vão ter que passar pela morte. Mas Deus seja louvado. O plano da salvação
era perfeito e se cumpriu. Então é isso que eu queria falar com vocês hoje, sobre o poder transformador do Senhor. Ele pode transformar você. Eu sei que algumas coisas já foram mudadas na sua vida, na minha também. Tem algumas coisas para mudar ainda, isso leva tempo. E Deus vai usando o tempo, vai usando os desertos. E aonde Ele estiver, Ele vai se apropriar. Se Ele estiver na sua vida, Ele vai se apropriar. Se Ele estiver no seu celular, Ele vai se apropriar. Se Ele estiver no seu computador, Ele vai se apropriar. Se Ele estiver no seu carro, Ele vai se apropriar. O que é que você tem? O que é que você tem que entregar para o Senhor, para Ele usar? Entrega isso aí que você tem. Seu dom, sua disposição, seu tempo, suas finanças, seus recursos, sua juventude. Entrega para Ele. Moisés tinha apenas uma vara. Deus fez maravilhas com aquela vara, até abriu o mar inteiro para o povo passar. Você aceita ser transformado pelo Senhor? Amém. Parabéns pela sua decisão. Eu também quero. Vamos fazer essa entrega agora? Oremos. Querido Deus, obrigado pelo chamado que o Senhor nos fez para cumprir a tua missão. Nós queremos nos colocar à tua disposição. Usa tudo o que temos, tudo o que somos, para também libertar outras pessoas que estão no cativeiro do pecado, Pai. Que o Senhor use esses jovens do OIM, do Um Ano em Missão aí no Mato Grosso, para que eles sejam instrumentos nas tuas mãos de libertação, canais de bênçãos para outras pessoas. E em breve, Pai querido, nós estaremos contigo também na eternidade, para nunca mais nos separarmos de Ti. Em breve também estaremos na Canaã Celestial. Entregamos a nossa vida, o nosso ser a Ti, para que o Senhor nos use poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Valeu, gente! Aquele abraço. A gente se vê amanhã ao vivo, ok? Amanhã teremos um encontro, né? Ao vivo. Deus te abençoe e até a próxima. Aquele abraço. Tchau, tchau.